pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a trilogia da Fundação. Pessoal, chegou o grande dia, né? Eu tava pensando numa forma de falar sobre essa trilogia com vocês, mais especificamente ter, né, aqui no canal sobre elas, sabe? Sobre Asimov, que eu acho que merece. Então, assim, eu decidi fazer nesse formato de resenha, talvez. Não sei se isso seria uma resenha, porque vai ser mais as minhas impressões, né? E talvez tentar te convencer a ler essa trilogia, porque eu acho que merece demais, assim. É incrível, realmente. E recomendar pra vocês aqui esses livros. Primeiramente, eu vou falar sobre Asimov, esse autor incrível, que era um bioquímico, né? Ele era um cientista, vamos dizer assim, e ele escreveu mais de 500 livros, algo do tipo. Assim, muito, muito. Porque ele não só escreveu ficção com certeza ele escreveu bem menos, mas ele escreveu também muitos artigos científicos, né? Livros teóricos. Então, assim, Asimov era uma pessoa importante da ciência, sim. Asimov é conhecido como autor norte-americano, mas é russo. Ele nasceu na Rússia, né? E as ideias, né, do Asimov sobre ciência são muito interessantes e foram revolucionárias em muitas coisas, né? A gente vê hoje em dia, principalmente sobre essas questões dos robôs, né? Que Asimov revolucionou nesse quesito na literatura, né? E ele inovou em diversas coisas, como ele foi a primeira pessoa a escrever sobre o Império Galáctico, né? O que a gente vê muito em Star Wars, que veio bem depois de Asimov, né? Do que a Fundação, né? Em 1966, o Asimov ganhou um prêmio de melhor série de fantasia / ficção científica de todos os tempos, o Hugo Especial, e ele concorreu contra o Tolkien e ele ganhou. Pra você ter uma ideia, ele ganhou com a série da Fundação, por sinal. Então, assim, Asimov foi, sim, gente, incrível! Foi a primeira pessoa a mencionar o termo robótica em um texto impresso. Conhecido muito sobre essas histórias sobre robôs, né? Que foi um grande marco ali da carreira dele, mas ele ganhou muitos prêmios também pela Fundação, que é uma história muito mais política. É um governo intergaláctico, né? Tipo, muitos planetas habitados, né? Então, assim, é muito, muito depois da nossa época, né? Da nossa humanidade, de viver na Terra. Nessa história se vivem vários planetas e os planetas entram em guerra. O que é a Fundação? E para falar sobre a série da Fundação, eu vou usar um trecho do livro Fundação Império. Não se preocupe, não tem spoiler. É realmente sobre o que é a história. O Império Galáctico estava caindo. Era um império colossal, que se estendia ao longo de milhões de mundos, de um braço a outro da poderosa multispiral que era a Via Láctea. Sua queda também foi colossal e demorada, pois tinha um grande caminho a percorrer. Ela vinha caindo havia séculos antes que um homem realmente se desse conta da sua queda. Esse homem era Hari Seldon, o homem que representou a única fagulha de esforço criativo deixada em meio à decadência que se acumulava. Ele desenvolveu e refinou ao máximo a ciência da psicohistória. A psicohistória lidava não com o homem, mas com as massas humanas. Era a ciência das multidões, multidões compostas por bilhões. Ela poderia prever reações a estímulos com precisão com que uma ciência menor poderia prever o ricochete de uma bola de bilhar. A reação de um só homem não poderia ser prevista por nenhuma matemática conhecida, mas a reação de 1 bilhão é outra coisa. Hari Seldon traçou tendências sociais e econômicas da época, alinhou sua visão com o formato das curvas e previu a aceleração continuada da queda da civilização e o intervalo de 30 mil anos que deveria se passar antes que o novo império pudesse lentamente emergir por entre as ruínas. Era tarde demais para prever essa queda, mas não tarde demais para reduzir o intervalo de barbárie. Seldon estabeleceu duas fundações, em duas extremidades opostas da galáxia, e a sua localização foi projetada da forma em um rápido milênio os acontecimentos formariam uma trama que acabaria extraindo delas um segundo império mais forte, mais permanente e mais benevolente. É sobre isso a Fundação, e assim é o enredo do primeiro livro. A gente conhece o Hari Seldon, ele é um psicólogo e matemático que cria essa teoria, né, essa fórmula que se chama psicohistória. Consegue avaliar de acordo com informações da história do passado, com os movimentos da população, né, as tendências das multidões, né, das massas, assim prever o que virá acontecer, né, com o universo. E aí ele prevê que vai o Império cair. E por causa da queda do Império, seriam 30 mil anos de barbárie no universo. Porque as pessoas iam ter que se restabelecer, ia ser uma loucura. 30 mil anos.
E o Harry Seldon, espertamente, criou uma forma de burlar isso e que esse tempo fosse reduzido para 1000 anos. E para isso ele teria que criar uma fundação, né? Uma fundação dos historiadores e tal, de toda a galáxia, que eles iriam reunir todos os conhecimentos do universo em uma enciclopédia, para ajudar a humanidade a se reerguer depois da queda do Império e renovar, se criar um novo Império e mais permanente que o primeiro também. Ele cria essa fundação, mas ele vai preso devido a essas coisas que ele está criando. Vai interessar o Império, vão pensar que eles estão querendo derrubar, que o Harry Seldon quer derrubar o Império, mas ele não fala, vai lá no seu julgamento, convence todo mundo que não é essa a ideia dele. Ele quer salvar, né, a humanidade desse período tão grande de desgraça. Então o que ele faz? Ele consegue convencer essas pessoas, mas essas pessoas fazem o quê? Né? Um Império. Você pode fazer a sua enciclopédia, mas você vai ter que fazer no planeta tal. Então eu boto lá no planetinha no fim do universo, sabe? Um planetinha lá abandonado que não tem nem recurso, quase nenhum. Então eles botam a galera para fazer a enciclopédia lá e o Harry Seldon vai com vários historiadores e conhecimentos de todo o universo para poder criar essa enciclopédia e eles vão popular esse planeta, que esse planeta é inabitado. Então vai toda essa galera para lá e o Império vai continuar seguindo seu rumo do jeito que tem que ser, porque de acordo com o Harry Seldon o Império vai cair, é inevitável. E sim, a barbárie vai acontecer também, inevitável. Só que teria como amenizar, que é o que ele quer fazer. No primeiro livro a gente vê esses saltos temporais, né? Porque a gente vê os Harry Seldon indo na próxima parte do livro, dá um salto temporal de 50 anos. O Harry Seldon já morreu. E a gente vai ver essa fundação, esse planeta como ele está agora. Nessa época ele já está habitado. Tem pessoas que nasceram nesse planeta que é Terminus, que é onde a fundação foi criada. Então, tem pessoas que nasceram lá, esse planeta é populado, esse planeta tem recursos que alguns planetas ao redor não têm. E isso vai começar a interessar essa galera. E aí, em cada parte, a gente vai ver um salto temporal com um personagem como protagonista, né? E a gente tem o Harry Seldon na primeira, depois nesse segundo a gente já tem o Salvor Hardin já aparecendo, que é um personagem muito interessante. E na terceira parte a gente tem o Salvor Hardin como o protagonista, realmente. E aí no quarto a gente tem outro protagonista, no quinto a gente tem o Robert Merlo, que é um grande personagem da Fundação. Esse primeiro livro a gente vê uma introdução desse universo acontecendo e em que pé a gente vai estar ali para o segundo livro, que é onde as coisas vão estar muito mais desenvolvidas, né, e muito mais no futuro. Nesse primeiro livro a gente vê ali uns 100 e poucos anos da fundação, né, desse planeta, em Terminus, né? E a gente vê personagens muito interessantes. Em cada núcleo, em cada parte, a gente vê um protagonista sensacional. E a gente vê plot twists acontecendo, reviravoltas, coisas políticas acontecendo, porque esse livro é sobre isso. É sobre essas tretas políticas. Tanto que a gente tem o Império que não quer cair, mas está caindo. Revoltas. Gente tentando invadir as coisas, querendo tomar recursos dos outros, e entre outras coisas. É sobre isso, sabe, esse livro. Ele tem muitas sacadas políticas reais, entendeu? Que você vê na vida real. Tá no contexto fantástico de uma ficção científica no espaço, mas é uma coisa real. Uma coisa que acontece, principalmente a manipulação das massas em diversos momentos a gente vê aqui nesse livro, gente. Esse livro realmente é sensacional. As pessoas veem ficção científica e fantasia, né, com um olhar meio, isso é uma coisa muito pra jovem, isso é coisa infantil. Eu vejo muito isso. As pessoas, não, isso aí... Tipo, como se não deve se levar a sério uma história de fantasia e ficção científica, sendo que, gente, ele fala muito sobre coisas muito atuais e reais, tanto em ficção científica quanto em fantasia, que é usada hoje, que você vê ali nitidamente do que aquilo está dizendo. E isso aqui, em Fundação, a gente vê demais, muitas sacadas políticas, sabe? Ele tem a ficção científica por trás, mas ele é muito mais sobre política. Então, se você não curte tanto a parte de ficção científica, eu acho que ela não rouba o foco da política, porque a política é o ponto central da Fundação em geral. Então, assim, eu recomendo muito para você ler, independente da sua idade. Enfim, vale a pena, sabe? É realmente bom, realmente muito bom. Principalmente você vê esses movimentos políticos acontecendo, né? Essas manipulações, né, da população. Cara, isso é real nesse livro, muito. E como eu falei pra vocês, tem diversos plot twists, porque é um passando a perna no outro, entendeu? Porque, gente, é um querendo se sair bem. E em todo esse primeiro livro a gente vê cada protagonista da parte tentando salvar a Fundação de alguma forma, né? Porque a Fundação tem que continuar, porque
é o jeito do universo se restabelecer mais rápido. Então ele precisa continuar. E fica essa luta para salvar a Fundação em cada parte do livro. São personagens muito incríveis, muito inteligentes sempre. São personagens muito sagazes, sabe? Muito mesmo. Então, assim, você vale a pena ler se você curte personagens inteligentes em histórias, né? Em geral, que você gosta daquele personagem que tem aquela sacada, que não é também o personagem mais inocente e bonzinho, que é aquele personagem que pode ter ali um lado cinza, os personagens de Fundação. Vale muito, muito a pena. Realmente, para vocês, eu recomendo. E aí, o segundo livro, a gente já vai para um enredo um pouco diferente, porque no segundo livro, a Fundação já está estabelecida, já está estabelecida no universo como uma posição superior em alguns aspectos ali dos seus arredores. E aí a gente tem o Império se interessando pela Fundação no segundo livro, que é a Fundação Império, porque a primeira parte do livro, esse livro só é dividido em duas. No primeiro livro é dividido em 5 partes, o primeiro livro. Nesse segundo, só em 2. Primeira parte é um general do Império indo atrás da Fundação. E na segunda parte a gente vê o grande vilão da Fundação aparecendo, que é o Mulo. Porque toda a psicohistória, toda a ciência do Hari Seldon que ele criou é baseada em movimentos de massa, mas não do indivíduo, porque não se pode prever uma única pessoa, o que aquela única pessoa pode fazer, né? E aí nesse universo a gente vai descobrir que existe um personagem que é fora da casinha, que ele não está nos planos das massas, que é o Mulo. E aí a gente vai descobrir sobre ele, sobre quem ele é, sobre quais habilidades o Mulo tem. O Mulo começa a causar tudo ali. Nesse período que está se passando esse segundo livro, ele começa a causar, porque ele não é previsto nas massas, no cálculo de massas. Então, assim, das massas. Então, assim, gente, vai ter muita treta acontecendo, entendeu? E aí vamos começar a busca pelo Mulo nesse segundo livro, aí na segunda parte do segundo livro. Depois a gente tem o terceiro livro, que é a segunda fundação, que é uma fundação que o Hari Seldon criou escondida. Essa ninguém sabia. Ninguém tinha previsão sobre ela e não existem registros sobre a segunda fundação. E a segunda fundação é a fundação primordial para que os planos saiam como tem que ser. Vai começar a busca pela segunda fundação. A partir do final do segundo livro, e nesse terceiro livro é a busca pela segunda fundação acontecendo. Na primeira parte desse terceiro livro, a gente acompanha 2 personagens que são designados para o Mulo para encontrar a segunda fundação. E eles indo atrás disso, né, e atrás no universo, tentando descobrir o máximo de informação para poder encontrar a segunda fundação. Na segunda parte desse terceiro livro é a Arcadia Tyrell, que é a neta de uma personagem do segundo livro, que era nova, né, no segundo livro. Ela tem já uma neta nessa segunda parte, que é a Arcadia. No terceiro livro a gente vê a segunda fundação acontecendo. A gente vê eles na primeira parte como interlúdios entre capítulos e na segunda parte como capítulos alternados com a perspectiva da Arcadia. A gente vê o trabalho do psicohistoriador, porque era muito vago pra gente. A gente sabia que o Hari Seldon tinha criado, mas a gente não via acontecer os cálculos da psicohistória. Mas nesse terceiro livro a gente vê, de fato, eles fazendo a psicohistória acontecer, né? E como eles faziam os cálculos para fazer as previsões das massas. Então é muito legal, gente, muito legal. E uma das coisas que o Asimov prezava bastante era as partes científicas que existem, né? As teorias científicas reais nas histórias de forma certa, sabe? Ele não ficava inventando, ele realmente falava sobre ciência real. Claro que muitas das coisas que ele escreveu nos seus livros, né, como foram há muitos e muitos anos atrás, hoje em dia a gente já sabe que não era daquele jeito. Mas ele usava as menções de coisas reais, que era o que eles acreditavam na ciência na época em que ele viveu. Ele prezava pela fidelidade, vamos dizer assim, nessas menções. Hoje em dia a gente sabe que muitas coisas não são mais como eram, né? Então, em alguns livros que foram reeditados, republicados, na sua época, quando ele era vivo, que ele revisou esses textos, ele deixava introduções falando sobre esses fatos que não eram mais os mesmos do que ele acreditava na época que escreveu o livro, né? Ele vai falando sobre isso em algumas introduções. Então, a gente vê nesse terceiro livro também, gente, isso. A gente já vê a conclusão e a gente descobre o que é a segunda fundação e vê a conclusão desse arco gigante que foi criado pelo Asimov nessa trilogia. A fundação tem mais 4 livros, 2 prelúdios, que conta a história do Hari Seldon, eu acho, quando ele criou a psicohistória, e 2 que são pós essa trilogia. Mas a trilogia, né, ele é uma trilogia, digamos que seria concluída, fechada.
primeiro livro foi publicado em 51 e o segundo e o terceiro foi em 52 e 53, e lá para os anos 80, devido aos fãs ficarem pedindo, ele publicou mais livros. Então ele escreveu 2 prelúdios e 2 que são sequência, né, mais pro futuro da história, se eu não me engano. A fundação completa são 7 livros, mas eu tô lendo por uma ordem que eu achei aqui na internet, que eu vi no que o Evezel fez aqui do Quarto dos Gêmeos. Ele fez uma ordem, ele leu todos os livros de ficção do Asimov e ele falou qual é a ordem recomendada, não para você não pegar spoiler e também para ter aproveitamento das ligações que os universos, né, têm, que várias séries do Asimov acontecem no mesmo universo, que é essa série da Fundação, a série dos robôs, né, Eu, Robô e a série dos robôs mesmo, e tem a série do Império Intergaláctico, e todas elas têm uma ligação ali do universo, né, que são mencionadas coisas de um no outro, coisas assim. Então eu tô lendo nessa ordem porque eu quero realmente ler todo o universo que o Asimov criou, né, nesse universo da Fundação. E eu tô muito animada para ler os próximos livros. Eu já comecei nesse momento, eu já comecei a ler O Robô, que na ordem que ele dá, esse é o próximo livro que se lê antes de ler a série dos robôs. Você tem que ler esse livro de contos, que é O Robô. E eu tô gostando muito. E eu pretendo trazer um vídeo sobre Eu, Robô aqui pra vocês. Então, em breve aí, de repente, sai um vídeo sobre Eu, Robô. Gente, eu tô amando conhecer o universo do Asimov. E eu queria deixar também motivos pra você ler a série Fundação. Primeiro motivo são livros curtos. Livros curtos e são dinâmicos. A escrita do Asimov é fluida demais, então você lê assim no instante. E devido a todos os plot twists que ele tem, você lê assim, gente. Gente, você lê e você fica, e agora? E aí você termina e quer ver, e agora? E agora? E você não consegue parar. Mas são livros curtos, são de 200 e poucas, 300 páginas, cada um deles, mais ou menos. Então, assim, é muito rápido de ler e é uma leitura tranquila. O segundo motivo são os personagens, porque você vai ver um cast de personagens maravilhoso. Em todos os livros você vai gostar de pelo menos... É impossível você não gostar de pelo menos um personagem. No primeiro livro eu consegui gostar de todos os protagonistas, por sinal, mas o Salvor Harding é o meu protagonista favorito da trilogia de Fundação e ele aparece no primeiro livro. Terceiro motivo é perceber as referências de histórias de hoje em dia, ou histórias que vieram depois do Asimov, que bebem ali, ó, de Fundação. E você vê vários por aí, se eu não me engano até Duna foi inspirado também, pegou ali uma inspiraçãozinha ali no Asimov. Duna, Game of Thrones provavelmente, Star Wars, entre outras coisas que você pode ver por aí, que eu tenho certeza, tipo The Expanse foi inspirado em Fundação, tenho quase certeza. E você pode ver essas referências e ver as referências de ficção científica, principalmente se você é fã. Quarto motivo é a política da história, porque a política de Fundação é muito legal de acompanhar. Os movimentos políticos, você vê as manipulações de massa, cara, são muito bom. Principalmente para você entender pro contexto real da vida, sabe? Você conseguir pegar muito mais fácil algumas coisas que acontecem aí da política de hoje em dia, do nosso dia a dia real. Ler uma história às vezes pode abrir seus olhos para alguns movimentos que acontecem aí, né, reais, né, da vida que a gente vê de política, e a gente vê numa história a gente fala, né? É bem interessante. Quinto motivo é a ambientação. O Asimov não é prolixo nas suas descrições de ambientação, mas quando ele descreve, gente, você se sente assim, realmente no espaço, que é envolvente, que você realmente se ambienta de uma forma muito dinâmica nas cenas e nos cenários. E uma dos meus cenários favoritos é Trantor, que aparece logo no primeiro livro, depois aparece mais pro final ali, para os outros livros ele aparece brevemente, mas Trantor é a minha descrição favorita. Então, assim, a ambientação, o espaço, as diferenças entre planetas, de acompanhar essa ambientação, né? A gente não vê marcianos e criaturas diferentes, mas a gente vê seres humanos de lugares diferentes, sabe? Na série da Fundação. Então, assim, eu recomendo muito pra vocês, gente. É muito, muito legal. É dinâmico, é divertido de ler, sabe? Aqueles livros, se você estiver lendo um livro pesado, vamos dizer assim, tipo no clássico, lendo Dostoiévski, vamos dar um exemplo, que é bem... puxa do seu cérebro ali, sabe? Psicologicamente, ler Dostoiévski. Ler Fundação vai ser um ótimo quebra ali naquela sua leitura, porque é muito dinâmico e é divertido demais ler os personagens, as dinâmicas deles, as tretas que estão acontecendo, né, entre a Fundação e o Império Galáctico, né? A gente vê a queda do Império, e uma das coisas é que a ideia do Império Galáctico, né, do universo da Fundação,
o Asimov se baseou na queda do Império Romano. Então fica aí mais essa menção aí pra vocês que talvez te interesse ler. Gente, é muito, muito legal, recomendo muito. O primeiro livro de fundação tá no Kindle Unlimited e todos os outros livros do Asimov têm preços super acessíveis no Kindle, se você quiser ler em e-book. E se você quiser comprar o físico, são lindíssimas as edições da Aleph que eles lançaram de Asimov, de todas as séries, com uma pegada mais vintage em algumas. Recomendo muito pra vocês lerem, gente. É acessível. As pessoas falam que Fundação é difícil, gente, mas não é difícil de ler. É uma série muito dinâmica e tranquila de ler, em questão de rapidez. E ele te ambienta muito fácil, ele te explica as coisas de forma muito tranquila de entender. A única questão é que ele tem esses saltos temporais. No primeiro livro, bem mais. No segundo e no terceiro é bem mais tranquilo, porque só tem 2 saltos temporais, então é mais fácil de se ambientar. Mas esses saltos é tranquilamente explicado. Ele vai dizendo que deu um tempo, que vai explicando na história. Se você fizer a leitura atenta, né, prestando atenção no que você está lendo, você consegue ler de boa a Fundação. É isso, gente. Espero que vocês se interessem em ler Fundação, né, os livros do Asimov. Recomendo muito pra vocês, vale muito a pena mesmo, sabe? Então foi esse o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação e acompanhar todo esse projeto aí do Asimov e os próximos vídeos e os próximos livros. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo. Até o próximo vídeo.